Você já ouviu falar aí de predicação verbal? Você já decorou as predicações verbais? Olha só, cuidado, porque às vezes gravar pode complicar o meio de campo e você pode acabar errando, tá? Então é aquilo... Oi, meu filho, tudo bem? Então é aquilo, fica aqui nesse vídeo pra gente começar aí o estudo de predicação verbal e eu quero saber se você consegue acertar aí esses verbos aqui. E aí, é transitivo direto, de ligação, intransitivo? Bora lá! Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre predicação verbal, tá? Mas o que seria aí a tal da predicação verbal? Nada mais é do que aquilo que você estuda e às vezes tem até dificuldade, que é o seguinte. O verbo ali, ele é verbo transitivo, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, de ligação. Bom, às vezes, para facilitar a nossa vida, a gente acaba gravando ali determinadas situações, por exemplo, com verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, enfim, a gente grava para facilitar a nossa vida. Mas, muito cuidado, eu trouxe algumas frases aqui no vídeo de hoje para você entender que o contexto, às vezes, vale muito mais. Bora então analisar aí a predicação verbal. O intuito desse vídeo é a predicação verbal, tá? Olha só. As pessoas continuavam em frente ao estádio. E aí, galera, esse verbo aqui, continuavam, o que você acha que ele é? Ele é um verbo transitivo, intransitivo, de ligação, direto, indireto? Enfim, o que ele é? Bom, vamos analisar o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é circular esse verbo. Isso aqui não é um círculo, professor? Tá, vou fazer uma reta aqui, beleza? E aí, eu vou fazer o seguinte, você que acompanha o canal, você já sabe. O primeiro passo aqui é deixar o verbo destacado e o segundo passo é procurar aí os adjuntos adverbiais, tá? Olha só, quando eu estou falando a frase as pessoas continuavam em frente ao estádio, olha só, quando eu falo em frente ao estádio, isso aqui não é o lugar em que eles continuavam? Então, isso aqui, gente, vai ser conhecido como um adjunto adverbial, tá? E aí, eu procuro os predicativos ou palavras que indiquem qualidade ou característica. Eu não consigo encontrar nenhuma. Quando eu tô falando assim, as pessoas continuavam em frente ao estádio, quem continuavam em frente ao estádio? Aqui eu posso falar que serão as pessoas. Então, isso aqui é meu sujeito simples, beleza? E aí eu faço uma pergunta, porque aqui é assim, tá? Olha só. Qual é a função sintática desse termo as, do artigo as dentro do sujeito? Você não sabe? Bom, se você disse que é um adjunto adnominal, você acertou, tá? Então isso aqui é um adjunto adnominal e pessoas vai ser o núcleo aí do meu sujeito. Mas a questão do vídeo de hoje nem era essa, mas a gente faz assim mesmo, tá? Eu quero saber a predicação do verbo continuavam. O que acontece é o seguinte... Eu tenho o verbo continuavam e a gente entende, a gente estuda e a gente grava que o verbo continuar é um verbo de ligação, mas vai depender também muito do contexto. Olha só, nessa frase aqui, eu só tenho somente o sujeito e depois eu tenho adjunto adverbial. Eu não tenho nenhum predicativo aí, né, do sujeito para transformar esse continuavam em verbo de ligação. E aí? Qual vai ser, então, a transitividade do verbo continuavam, já que ele não é um verbo de ligação? Bom, continuavam aqui vai ser um verbo intransitivo, tá? Ah, professor, mas eu estudei que verbo intransitivo tem sentido completo e quando eu falo as pessoas continuavam, eu não tenho sentido completo. É porque não é bem assim a explicação, tá? Então eu vou deixar aqui no vídeo, ou melhor, na descrição aqui do vídeo, outras aulas, Jesus amado, outras aulas, tá? Para que você possa complementar essa questão de verbos intransitivos, tá? Tá aqui embaixo na descrição. Então, bora lá para a frase de número 2. Frase de número 2 e a pergunta, ela continua, qual é a predicação verbal aqui, tá? Vamos analisar então, canetinha vermelha. Olha só, bom, a primeira coisa eu vou fazer, eu ia falar círculo de novo, gente. Que negócio de círculo é esse, gente? É uma reta aqui, fazer um destaque no verbo, tá?
Logo em seguida, eu vou procurar adjuntos adverbiais e observo que não existe nenhum, tá? Não tem nenhum adjunto adverbial. Logo em seguida, eu vou procurar uma palavrinha que demonstre qualidade ou característica e eu achei a palavra aqui, ó, excelente. Excelente! Excelente está aqui, tá? Bom, o que continuavam excelentes? Olha só. Todas aquelas dicas, né? Então aqui, por exemplo, todas aquelas dicas, isso aqui vai ser o meu sujeito simples. Ah, mas é muito grande, professor. Tudo bem, mas a palavra primordial aqui dentro é dicas. Então, dicas é o núcleo do sujeito. Todas, como você já aprendeu, vai ser o meu adjunto adnominal e aquelas também vai ser o meu adjunto adnominal. Olha que interessante. Excelentes, então, é uma característica de dicas, né? Então, é o meu predicativo do sujeito. E agora sim, continuavam, ele vai ser conhecido aí como verbo de ligação. Isso porque, galera, o verbo de ligação, ele não indica, né, uma ação específica, tá? E ele vai ter também um predicativo aqui do sujeito. Então tá tudo certo. A número 2, sim, eu poderia gravar, né? Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, andar, tornar-se. O continuar está ali, verbo de ligação. Então, no contexto da número 2, continuavam é verbo de ligação. Para um pouquinho e põe a mão na consciência e imagina, você precisa estudar para aquele concurso público, para aquela vaga tão sonhada. Imagina uma aula com você e comigo, uma aula personalizada, tá? Então não se esqueça que eu tenho as minhas mentorias, 5, 10 ou 15 horas aulas. Você quer estudar? Quer fazer como essas pessoas aqui que deixaram seus depoimentos? Então olha só, aqui embaixo na descrição, tá? Na descrição aqui, você manda uma mensagenzinha para mim, tá? Aqui o meu contato e a gente vai conversar pra gente achar o melhor caminho para você ser aprovada ou aprovado, tá? Você já conhece meu trabalho, sabe que aqui, ó, o slogan do canal é português na prática, tá? Então, tô esperando a sua mensagem. Bora então para a frase de número 3. Hoje nós vamos trabalhar 6 frases, tá? Vamos trabalhar 6 frases. A frase de número 3, ela vai falar o seguinte, já vai fazendo aí mentalmente, já vai pensando na predicação, tá? Nós estaremos sempre com vocês, tá? Olha que interessante, eu vou fazer então um destaque no verbo, não vou falar círculo dessa vez, porque eu já aprendi. Agora eu vou procurar os adjuntos adverbiais, é claro. Olha só, sempre é meu adjunto adverbial, tá? Olha que interessante. E com vocês também é um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial de companhia, tá? Então, a gente sempre esquece isso, na verdade, né? Mas ele existe. Aqui, então, eu vou ter o meu sujeito, é o meu sujeito simples, beleza? E aí eu penso o seguinte... Eu estudei, eu gravei que o verbo estar também é de ligação. E é claro, eu digo para vocês, depende do contexto. Aqui nós temos o verbo e eu só tenho também adjuntos adverbiais. Então agora fica muito fácil, porque eu sei que o verbo estar aqui, ele vai ser um verbo intransitivo. E mais uma vez aquela questão do verbo intransitivo aqui não tem sentido completo, tá? Então muito cuidado. Frase de número 4 e ela vai falar o seguinte, durante o período letivo estaremos aflitos, tá? Pergunta aqui antes de qualquer coisa, qual é o sujeito dessa oração aqui de número 4? Será que você vai acertar? Já vou deixar a pergunta aqui e vou fazer junto com vocês também, tá? Comece pelos meus adjuntos adverbiais, olha que interessante, adjunto adverbial. Na verdade, gente, lembre-se, aqui a gente faz a função sintática, mas o intuito é você achar o adjunto adverbial, mas não tem essa necessidade de você classificar, tá bom? Mas se quiser classificar, classifica também. Deixa aqui nos comentários que eu quero ver se você vai acertar, beleza? E aí eu tenho o seguinte, adjunto adverbial eu já achei. Aflitos aí, tá? É um predicativo, que é uma palavra que serve de qualidade ou característica. E aí, olha que interessante, estaremos aflitos, tá? Eu sei que eu posso colocar aqui o pronome nós, né? Nós estaremos aflitos. Então, isso aqui, aflitos. Então, isso aqui, na verdade, gente, é um sujeito desinicial. A classificação é sujeito
desinencial. Isso porque eu consigo identificar o nós por conta da desinência do verbo. E aí, olha que interessante. Na frase de número 4, eu tenho o adjunto adverbial, eu tenho um predicativo do sujeito, porque aflito aí tem relação a nós, né? Nós estamos aflitos. Então, se eu tenho tudo isso, o verbo estar, a predicação do verbo estar, ele vai ser classificado aqui como um verbo de ligação. Então, muito cuidado, eu já falei, olha o contexto para você não errar. Bora então agora para as duas últimas frases, que vai ser a frase desafio. A próxima frase vai falar o seguinte: vocês andam muito felizes, tá? Bora então analisar essas duas aqui. Vou analisar ao mesmo tempo a 5 e a 6. E a 6 fala o seguinte: eu não andarei rápido naquela estrada à noite, tá? Bora analisar então? Vem comigo. Quando eu falo vocês andam muito felizes, ó, o verbo tá aqui, tá? E vou fazer também o de baixo. Vou fazer aqui, ó, andarei também, tá? Vou procurar os adjuntos adverbiais. Não sei se você sabe, aqui rapidinho, tem aqui embaixo para vocês uma playlist completa, vou enfatizar isso, completa, em relação à função sintática. São mais de 70 frases com questões de concurso para vocês treinarem, tá? Então tá aqui embaixo, não dá mole, vai lá também fazer essa maratona aqui no canal Prof. Gui Furtado, tá? Olhando as frases, bora voltar. Bora então analisar a frase 5 e 6, tá? Presta atenção. Frase número 5. Vocês andam muito felizes, tá? Primeira coisa que eu faço é destacar o verbo. Então, já destaquei o verbo. E aí, eu vou destacar também os adjuntos adverbiais. Eu vou fazendo isso, eu tenho aqui um adjunto adverbial, tá? Logo em seguida, eu vou caçar aí os predicativos, alguma palavra que indique qualidade ou característica. Isso aqui é um predicativo, tá? Será que é do sujeito? Bora pensar. Quem anda feliz? A gente sabe que vocês, tá? Então, isso aqui vai ser aí o meu sujeito simples, tá? Ficou muito fácil. Felizes é uma característica de vocês, tá? Então, é uma característica do sujeito. Então, felizes vai ser o meu predicativo do sujeito. E agora sim, o verbo andar aqui vai ser classificado como um verbo de ligação. Aqui eu tenho o adjunto adverbial, mas eu tenho um predicativo do sujeito, mais um verbo. Esse verbo aqui, andar, não é uma ação, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso e olhar muito o contexto, tá? Beleza? Então, vamos analisar agora a 6. Frase de número 6, ela vai falar o seguinte, tá? Olha só. Eu não andarei naquela estrada à noite. Olha que interessante isso aqui, gente. Isso aqui é muito bom. Destaquei o verbo, tá? Agora eu venho aqui, ó, naquela estrada à noite. Olha que interessante. Eu tenho aqui, ó, naquela estrada. Isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. À noite vai ser o meu adjunto adverbial, né? De tempo, né? Pode colocar aqui, ó, de tempo. Então, eu tenho dois adjuntos adverbiais. E agora, eu vou procurar outro. Será que tem? É claro que tem. O não também é um adjunto adverbial de negação. Muitos adjuntos, apenas uma frase. Agora, eu tenho aqui o meu sujeito. É o meu sujeito simples. Vou colocar aqui, ó, sujeito simples. E aí, eu tenho o verbo andar. O verbo andar, nesse caso aqui, ele só apresenta adjuntos adverbiais e sujeito. Então, fica muito fácil que a predicação dele vai ser, é claro, um verbo intransitivo. Viu? Muito cuidado com esses verbos, porque nem sempre eles serão de ligação. Para você ficar fera em predicação verbal, anota essa dica. Olhe o contexto, tá? Observe as frases que você vai perceber fazendo análise sintática, que, como você viu aqui no vídeo, a primeira frase ela vai trazer um verbo intransitivo, mas é o verbo aí continuavam, enquanto a frase 2 aí vai mudar a sua predicação, ele vai trazer aí um verbo de ligação. Tô olhando aqui embaixo para ver aqui que está tudo certo, né? Então, o que que acontece? Não adianta apenas gravar quais são os verbos de ligação ou o tipo de predicação dos verbos transitivos diretos, indiretos, enfim. É importante você, concurseira ou concurseiro do outro lado que está estudando, olhar também o contexto, tá? Vou falar mais uma vez, se você quer aprofundar o seu conhecimento em língua portuguesa, vem aqui, vem estudar comigo, aulas personalizadas, tá? Você não vai se arrepender. E também tem playlist aqui embaixo
para você maratonar. E se você quiser ajudar o canal, tem aqui embaixo um valeu demais que você pode contribuir por qualquer valor, porque isso aqui também é meu trabalho, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo e até a próxima.